Todo mundo odeia o Chris, a verdadeira história por trás da série. Poucas séries conquistaram tanto o coração dos brasileiros quanto Todo Mundo Odeia o Chris. Curiosamente, enquanto aqui ela virou um fenômeno, nos Estados Unidos o sucesso foi bem mais discreto. É uma daquelas raras produções que encontraram um público ainda maior fora do país onde nasceram. Lançada em 22 de setembro de 2005, a série foi criada pelo humorista Chris Rock, em parceria com a roteirista Ari Leroy. Mas, diferente da maioria das comédias da época, ela não surgiu apenas da imaginação dos escritores. Grande parte do que vemos na tela foi inspirada na infância do próprio Chris, que transformou momentos difíceis da vida em uma história divertida, emocionante e cheia de críticas sociais. E talvez esse tenha sido o grande segredo do sucesso. A série faz a gente rir quase o tempo inteiro, mas quando prestamos atenção, percebemos que cada episódio fala sobre preconceito, desigualdade, amizade, família, dificuldades financeiras e os desafios de crescer sendo diferente. Antes de entender como tudo isso virou uma das séries mais queridas da televisão, precisamos conhecer a história do homem que inspirou tudo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson. Hoje vamos falar de uma das séries mais querida do Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, quem que nunca ouviu falar de Todo Mundo Odeia o Chris? Na verdade, é uma das séries mais amadas aqui no Brasil. Bom galera, mas antes de começar o vídeo, peço para vocês que se não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o seu like e chega de enrolação e bora pro vídeo. Chris Rock nasceu em 7 de fevereiro de 1965, na cidade de Andreas, na Carolina do Sul. Ainda pequeno, sua família se mudou para o bairro de Brooklyn, em Nova York, onde ele passou praticamente toda a infância. A vida nunca foi fácil. Seus pais trabalhavam duro para sustentar a família, mas o dinheiro era curto. Mesmo enfrentando dificuldades, eles acreditavam que estudar em boa escola poderia oferecer um futuro melhor aos filhos. Foi justamente aí que começaram muitos dos problemas enfrentados por Chris. 13 anos, mas já sabia como o preconceito funcionava. Olha, a testemunha disse. Ele era um homem negro. Ele usava calças escuras e sapatos pretos, tamanho 44. E ele tinha um sinal no pulso esquerdo. Ah, e ele mancava muito também. Mas foi isso que o Canadura ouviu. Ele era negro, e negro, e negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também. Ele era um dos poucos alunos negros em uma escola frequentada, em sua maioria, por estudantes brancos. Todos os dias precisava lidar com piadas, insultos, ameaças e agressões físicas. Durante anos sofreu bullying e quase diariamente. Qualquer outra pessoa talvez carregasse essas lembranças apenas como traumas. Chris decidiu fazer diferente. Anos depois, transformou toda aquela dor em humor. Essa capacidade de rir das próprias dificuldades acabou se tornando sua marca registrada. Antes mesmo da série existir, Chris Rock já era considerado um dos maiores comediantes dos Estados Unidos. Seus shows abordavam temas delicados como racismo, política, pobreza e relação familiares, sempre usando a comédia para provocar reflexão. Quando recebeu a oportunidade de criar um seriado baseado em sua infância, ele não quis produzir um drama pesado. A ideia era mostrar que, mesmo vivendo situações complicadas, sempre existe espaço para encontrar humor nas pequenas coisas do dia a dia. Foi assim que nasceu Todo Mundo Odeia o Chris. Embora seja inspirada na vida do comediante, a série nunca teve a intenção de contar os fatos exatamente como aconteceram. Na verdade, Chris Rock costumava dizer que o programa é baseado muito mais nas emoções que viveu do que nos acontecimentos em si. Por isso, vários personagens foram modificados ou até completamente inventados para deixar as histórias mais engraçadas. O próprio Chris da série é interpretado por Tyler James Williams, enquanto a versão adulta do personagem aparece apenas na narração feita pelo próprio Chris Rock. Essa escolha foi um dos maiores acertos da produção. A narração funciona como se o Chris adulto estivesse lembrando da própria infância. Ele comenta as situações como ironia, faz piada rápida, explica detalhes que o garoto ainda não entendia e cria aquele ritmo acelerado que acabou se tornando uma das principais características da série. Outro detalhe interessante é que quase todos os episódios são inspirados em alguma lembrança verdadeira. Nem sempre os fatos aconteceram exatamente daquele jeito, mas praticamente todas as histórias nasceram de experiências reais vividas por Chris durante a adolescência. É justamente isso que faz os episódios parecerem tão naturais.
Mesmo quando alguma situação é exagerada para provocar risadas, existe um sentimento verdadeiro por trás. E talvez nenhum personagem represente isso melhor do que Julius. Interpretado por Terry Crews, Julius rapidamente se tornou um dos personagens mais queridos da televisão. O pai de Chris trabalha em 2 empregos, faz contas o tempo inteiro e trata cada centavo como se fosse precioso. Quem nunca ouviu frases como "Você sabe quanto custa isso?" Ou então "Apaga essa luz"? Essas cenas fizeram milhões de pessoas rirem, principalmente no Brasil. $1,09 acabam de ir pro lixo. $2. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Mas existe uma curiosidade interessante. O verdadeiro pai de Chris realmente era caminhoneiro e extremamente trabalhador. No entanto, ele não tinha exatamente a personalidade exagerada que vemos na série. Os roteiristas ampliaram algumas características para criar um personagem mais engraçado. A obsessão por economizar dinheiro, por exemplo, foi bastante aumentada para funcionar melhor como humor. Mesmo assim, Julius acabou se tornando uma das representações muito fiel de milhares de pais que fazem de tudo para manter a casa funcionando. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente se identifica com ele até hoje. Se Julius conquistou o público pela economia exagerada, a Rochelle fez exatamente o contrário. Ela é firme, explosiva e nunca leva desaforo para casa. Basta alguém mexer com seus filhos para que ela entre em uma ação sem pensar 2 vezes. Na série, Rochelle vive dizendo que não precisa disso. Toda vez que perde um emprego, essa se tornou uma das piadas mais conhecidas do programa, mas na vida real, a mãe de Chris Rock era bastante diferente. Rosalie Rock trabalhou durante muitos anos como professora e assistente social. Ela realmente era uma mulher rígida, exigia disciplina dos filhos e valorizava muito a educação. Porém, essa história de trocar de emprego constantemente foi criada apenas para aumentar o humor da série. Essa liberdade criativa aparece em vários momentos da produção. Um bom exemplo é a própria família de Chris. Na vida real, Chris Rock faz parte de uma família muito maior. Ele tem vários irmãos, mas os roteiristas decidiram reduzir esse número para deixar as histórias mais simples e facilitar o desenvolvimento dos personagens. Drew também ganhou característica que não existia exatamente dessa forma. Na série, ele é bonito, popular, querido pelos professores e nunca enfrenta as dificuldades do irmão mais velho, enquanto Chris precisa lutar por respeito e Drew parece conquistar todo mundo sem fazer esforço. Essa diferença cria muitas situações engraçadas, mas também representa um sentimento comum entre irmãos. Aquela impressão de que um sempre parece ter mais sorte que o outro. Já Tony é praticamente o caos em forma de criança. Ela faz perguntas constrangedoras, cria confusões e muitas vezes coloca Chris em situações completamente inesperadas. Embora seja inspirada em uma das irmãs de Chris Rock, boa parte de sua personalidade foi criada especialmente para a televisão. Sinceramente, não tem como se apaixonar por uma série dessa, cara. É uma série que te prende, cara. É uma série perfeita. A ambientação, o cenário, as trilhas sonoras, é perfeito. Todo mundo odeia o Chris. E praticamente, quem não conhece a série e quando acaba conhecendo, acaba amando essa série. E o mais engraçado é que nos Estados Unidos, onde ela foi criada, o pessoal não se identificaram tanto assim. Na verdade, eles não deram tanta atenção na série, que pra mim é uma das melhores séries. Todo mundo odeia o Chris, cara, sensacional. E o melhor de tudo é que ela passa na TV aberta, na Record TV, que já bateu a TV Globo, já bateu a SBT, ela já ficou em primeiro lugar várias vezes. Isso é inacreditável, você bater a Rede Globo com uma série que ninguém dava nada. Está de brincadeira, né? Outro personagem impossível de esquecer é Greg. O melhor amigo de Chris representa aquele companheiro fiel que está presente nos melhores e nos piores momentos. Greg é desajeitado, apaixonado por garotas, adora cultura pop e quase sempre acaba entrando nas confusões junto com Chris. Na vida real, Chris realmente teve amigos que serviram de inspiração para a personagem, mas Greg não é uma pessoa específica, ele reúne características de vários colegas que fizeram parte da adolescência do comediante. O mesmo acontece com Caruso. O famoso valentão da escola representa todos os garotos que perseguiam Chris durante os anos em que estudou em escolas de maioria branca. O famoso valentão da escola representa todos os garotos que perseguiam Chris. Em vez de criar vários agressores diferentes, os roteiristas concentraram essas experiências em um único personagem, tornando a história mais fáceis de acompanhar. Aliás, a escola é um dos cenários mais importantes da série, e é ali que aparecem muitos dos temas que marcaram a infância de Chris: preconceito, exclusão, racismo e a dificuldade de tentar se encaixar em um ambiente onde ele quase sempre era tratado como alguém diferente. O mais interessante é que a série nunca transforma esses assuntos em discursos longos ou pesados. Ela prefere mostrar situações do cotidiano, uma piada, um olhar, um comentário, uma atitude aparentemente pequena.
E é justamente isso que torna tudo tão real. Muitas vezes o preconceito não aparece de forma explícita, ele surge em detalhes, exatamente como acontece na vida de muitas pessoas. Essa foi uma das maiores qualidades da produção, ela conseguiu abordar temas sérios sem perder o bom humor. Enquanto o público ria das situações absurdas, também refletia sobre problemas que continuam existindo até hoje. Mas existe outra curiosidade que ajuda a explicar o enorme sucesso da série, a narração. Quase toda a graça depende dos comentários feitos pelo Chris adulto. Em vez de apenas mostrar os acontecimentos, ele explica o que estava pensando naquela época. Faz comparações com a vida adulta e entrega piadas no momento exato. Esse recurso deixa o ritmo muito mais dinâmico. É como se alguém estivesse contando uma lembrança engraçada para um grupo de amigos. Essa sensação de conversa aproxima ainda mais o público da história. Outro detalhe importante é a trilha sonora. A série se passa durante os anos 1980 e faz questão de usar músicas que marcaram aquela década. Cada episódio ajuda a transportar o espectador para aquela época, reforçando a ambientação e tomando as cenas ainda mais memoráveis. Mesmo quem nunca viveu os anos 80 consegue sentir essa atmosfera graças ao figurino, aos carros, aos objetos de cenas e às referências culturais espalhadas por praticamente todos os episódios. Essa atenção aos detalhes fez com que a série envelhecesse muito bem. Mais de 20 anos depois da estreia, ela continua divertida para quem assistiu na época e também para quem está conhecendo a história agora. Isso é algo que poucas produções conseguem alcançar. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí no comentário o que vocês acham da série Todo Mundo Odeia o Chris. Não tem nem muito o que falar, né? É uma das melhores séries. Bom, galera, mais uma vez quero pedir para vocês, se não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer a gente e deixa o seu like, que você ajuda ainda mais o canal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!